E aí, pessoal? Então, hoje nós vamos dar continuidade às regras básicas de nomenclatura dos compostos orgânicos, tá? Então, nós vamos continuar com os hidrocarbonetos, só que hoje a gente vai ver os aromáticos e os hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver, então, os hidrocarbonetos aromáticos. Quais são esses compostos, né? São aqueles que apresentam ligações duplas alternadas ou ligações duplas conjugadas, que quer dizer a mesma coisa, são formas só diferentes de falar a mesma coisa. E aí tem as três formas de representar, lembrando que a gente também pode representar com esse círculo no meio, que representa o movimento que as duas ligações duplas fazem, trazendo uma estabilidade para esse composto. Como é chamado esse composto, né? Como ele é conhecido? Como benzeno, tá? Então, ele é o mais simples e muito importante. Um outro composto aromático que aparece também com muita frequência para vocês é o naftaleno, tá? Então, ele tem aí uma cadeia aromática de 2 anéis, né? E esses anéis estão condensados, né? São quando eles estão juntinhos assim. E aí, ele também aparece bastante para vocês e a gente tem a nomenclatura aí de naftaleno. Agora a gente vai ver a posição nas cadeias aromáticas, tá? Como a gente viu na aula anterior, que a gente precisou lá enumerar para indicar onde estavam as ligações duplas e triplas, aqui a gente também vai precisar enumerar no caso de precisar indicar alguma ramificação, tá? Como que isso vai fazer? No caso do benzeno específico, a gente pode usar de 1 a 6, numeração normal, tá? Porque ele tem 6 carbonos. Ou a gente pode usar uma nomenclatura para indicar. Lembrando que essa nomenclatura que eu vou falar agora, ela só pode ser utilizada quando tiver duas ramificações, tá? Se tiver uma ramificação, eu não preciso indicar com número. E se tiver 3 ou mais, eu não posso usar também essa nomenclatura, eu vou usar número, beleza? Então, quais são elas? Eu posso usar orto para quando a posição do carbono, né, a posição da ramificação for no carbono 1 ou 2. Eu posso usar meta para quando ele for no 1 e no 3. E eu posso usar para quando ele for no 1 e no 4. Por que eu demonstrei dos dois lados do anel? Porque se por acaso a minha ramificação não estivesse do lado direito e estivesse do lado esquerdo, eu teria que começar essa minha numeração vindo para o lado esquerdo. Então, ia ser 1 e aonde é o 6 aqui seria o 2, beleza? Que só para vocês lembrarem. Uma outra coisa que pode acontecer é que ele pode, ao invés de aparecer orto, pode aparecer só a letrinha O, tá? Então, isso indica que é a posição orto. Quando aparece o M, posição meta, e quando aparece o P, a posição par. Tranquilo? Nas posições das cadeias aromáticas que são condensadas, o que a gente tem que tomar cuidado? Nesse caso aqui, a gente vai usar a numeração também, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que acontece? Na verdade, aqui, eu pulo esses 2 carbonos aqui centrais. Se vocês verem, eu não numero eles. Por quê? Porque eles não podem fazer mais ligações. Eles já estão fazendo, ó, as 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Então, eu não posso ter radical nesse carbono. Então, ele não é enumerado. Uma outra maneira que aparece para vocês é como alfa e beta, tá? Então, a gente sempre vai começar aqui. Eu tenho aqui o carbono com as 4 ligações, central aqui. O carbono do lado dele, ele é chamado de alfa. E aí, o carbono seguinte é o beta. Então, aqui embaixo também tem a mesma característica, ó. Eu tenho um carbono central, do lado dele são os carbonos alfas, e depois eu tenho beta. Então, eu tanto posso usar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como eu posso usar alfa e beta, tá? Sempre procurando ver qual vai ser a melhor opção aí no caso de algum exercício. Se o alfa e o beta for te confundir, usa o número sem problema nenhum, tá? Não existe uma obrigação. E agora a gente vai ver então os hidrocarbonetos ramificados, tá? Quais são esses hidrocarbonetos ramificados? São aqueles, né, que a gente tem carbonos que são terciários ou quaternários, né? Que então você vai ter uma cadeia grande
com várias ramificaçõezinhas para fora. E aí agora a gente vai saber a origem dessas ramificações, como elas são denominadas, então elas também têm uma nomenclatura. E a gente, quando vai nomear um composto que apresenta essas ramificações, a gente precisa dar o nome correto para essas ramificações, tá? E aí, o que são essas ramificações, né? São radicais. E como que são formados esses radicais? É quando um hidrocarboneto, ele por uma cisão da ligação, então por uma quebra da ligação do carbono com seu hidrogênio, ele acaba formando um radical, tá? Então, esses radicais, eles sempre vão ter um carbono que precisa fazer uma ligação ainda, tá? E como que é dada a nomenclatura desses radicais? A gente vai utilizar os prefixos, aqueles prefixos que a gente viu na aula anterior, tá? Então, um carbono, met, 2 carbonos, et, e assim por diante. E aí a gente vai usar um sufixo il, tá? Então, o prefixo é lá de acordo com o número de carbonos e o sufixo que vai indicar que é um radical é il, beleza? Vamos lá ao primeiro exemplo. Então, aqui eu tenho CH3, ó, vocês estão vendo que tem um tracinho aqui? Esse tracinho indica que ele é um radical, que o carbono aqui está fazendo 3 ligações e vai fazer essa quarta ligação com uma cadeia principal, que nós vamos chamar assim daqui por diante. E aí, se eu tenho um carbono só, o meu prefixo é met. Se eu tenho terminação il, então a nomenclatura vai ser metil. Próximo aqui, eu tenho 2 carbonos. Estão vendo aqui que eu tenho um risquinho? Então, mesma coisa, CH3, CH2 e nesse CH2 aqui ele está ligado na cadeia principal. 2 carbonos, prefixo et, terminação il, etil. E assim vai ser por diante. Então, vamos lá. 3 carbonos, tá? Então, 1, 2, 3 carbonos. O tracinho aqui está ligado num carbono primário, ó, o carbono aqui da ponta, tá? Da extremidade. Então, eu tenho o propil, beleza? Só que aqui no radical de baixo, se a gente parar para contar, ó, eu tenho 1, 2, 3 carbonos também. E aí, então, a gente sabe que ele é um propil. Só que o que ele tem de diferente do radical de cima? Nesse daqui, a ligação com a cadeia principal é feita nesse carbono aqui, ó. Nesse carbono central, tá? E aí, como que fica sendo conhecido esse radical? Ele pode ser chamado de isopropil ou secpropil. Lembrando que a nomenclatura atual mais usada é isopropil, tá, gente? O secpropil, ele já foi muito utilizado, hoje em dia é bem raro aparecer, mas para vocês não se confundirem, também, né, vamos por aqui. Então, se a ligação, né, estiver aqui no carbono central dos 3, eu tenho isopropil. Se estiver na ponta, eu tenho propil. Vamos lá, próximo. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, meu prefixo é but, terminação il, butil, beleza? Ó, lembrando que está ligado na ponta, então ele vai ser simplesmente butil. No radical de baixo, se a gente parar para pensar, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, também é butil. Só que qual que é a diferença do radical de cima? Aqui ele está ligado, ó, no segundo carbono. Eu usei esse jeitinho para eu gravar, ó. Aqui está ligado no primeiro butil, aqui está ligado, ó, no segundo carbono, então vai ser secbutil, tá? Então, é uma maneira que eu achei para não esquecer. Próximo, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos também. Só que vocês perceberam que o risquinho ele está no carbono lá central? E esse carbono aqui, analisando só essa parte do radical, ele é um carbono terciário, porque ele está ligado em 3 carbonos. Então, a nomenclatura dele é o quê? Terc-butil. O de baixo eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Também é butil, mas existe uma diferença de como esse butil está ligado na cadeia principal. Se ele estiver ligado aqui, ó, então eu tenho um formato de T, talvez vocês consigam lembrar assim, né? Mas isso significa o quê? Semelhança, né? Ele tem 2 lados iguais. Então, se eu partilho aqui no meio, tem 2 lados iguais. Então, esse daqui é meu isobutil.
tá? Então, se a gente também conseguir gravar o butil, sec-butil, tec-butil, acaba que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, ficou o isobutil. Então, veja como que vocês vão conseguir. Lembrando que isso é muito pessoal, tá, gente? A gente vai achando jeitos de conseguir lembrar desses detalhes. Aqui eu tenho 2 carbonos, só que eu tenho uma ligação dupla, tá? 2 carbonos é et, né? Só que quando eu tenho a ligação dupla, eu uso um infixo em, não é? Então, aqui eu também vou usar. Então, vai ficar etenil. Só que aqui na orgânica também existem os nomes que são considerados usuais. O que são esses nomes? São nomes que são usados, mas que eles não são os oficiais. Lembra que na aula anterior a gente falou da IUPAC, que é o órgão responsável por essas nomenclaturas? Então, não é uma nomenclatura da IUPAC, mas ele é conhecido por essa nomenclatura. Então, o etenil ele é conhecido também como vinil. Então, você pode usar um dos dois sem problema. Agora nós vamos ver os radicais aromáticos, tá? Então, os anéis aromáticos, eles também podem vir como ramificação de algumas cadeias, beleza? E aí, aqui eu tenho o primeiro caso, ó. Esse primeiro caso, ele é o quê? Né? Se eu fosse olhar só ele, sem esse tracinho aqui, eu diria que é um benzeno. Mas não, eu tenho menos o hidrogênio, né? Então, ele tá ligado na cadeia principal por esse tracinho aqui que a gente representa. Então, como que ele pode aparecer para vocês também, tá? Então, tomem cuidado. Ele pode aparecer no meio da cadeia, tá escrito lá, C6H5. Então, ao invés de desenharem o anel, eles podem colocar simplesmente C6H5. O C6H5, ele vai ser conhecido como fenil, tá? Então, se eu tiver um anel aromático simples, né, só ele, numa cadeia, então, como ramificação, eu vou utilizar a nomenclatura fenil. Aqui do lado, eu também tenho um anel aromático. Só que qual que é a diferença? A diferença é que essa ramificação não está ligada pelo anel. Ela está ligada por esse carbono aqui. E aí, quando ele tá, né? Quando ele é uma ramificação e ele está ligado por esse carbono, a gente tem o benzil. E nesses casos aqui de baixo, se vocês lembrarem, né? Esse aqui é o naftaleno. Então, ao invés de naftaleno, a gente vai usar naftil. Qual que vai ser a diferença para eles? O carbono em que ele vai estar ligado na cadeia principal. Lembrando que, ó, o carbono do lado desse carbono central aqui, ele é chamado de alfa. E o da ponta é o beta. Então, eu vou ter aqui alfa naftil e do lado vai ser beta naftil. Beleza? Depois que nós já vimos todos os radicais, né, pelo menos a maioria e os mais comuns para vocês, nós vamos ver agora as regras que são necessárias seguir para que a gente consiga dar a nomenclatura oficial para os hidrocarbonetos ramificados, beleza? Então, a primeira delas, identificar a cadeia principal, tá? Então, a gente precisa achar no meio dessa estrutura qual é a cadeia principal, o que é necessário para ser a cadeia principal. A gente vai precisar escolher, né, a que tiver uma sequência de maior número de carbonos. E se tiver insaturação, essa insaturação ela tem que estar na minha cadeia principal. Segundo, a gente vai numerar essa cadeia, tá? Igualzinho a gente já fez antes, começando da extremidade. Só que agora a gente pode ter insaturação e ramificação. E aí, de quem é a preferência? Da insaturação. Tá? Então, a gente sempre vai começar da extremidade próxima à insaturação. Ah, não tem insaturação. Beleza, aí eu começo da ramificação. Terceiro, identificar os radicais. Então, depois que eu já achei a minha cadeia principal, que eu já enumerei, eu vou reconhecer quais são os radicais, porque isso facilita na hora de eu montar um nome. E por 4, eu vou dar o nome desse meu composto. Como que vai ser feito? A nomenclatura dos radicais, elas vão vir sempre antes da nomenclatura da cadeia principal. Como que é a nomenclatura da cadeia principal? Igualzinho à nomenclatura que a gente viu lá dos hidrocarbonetos que não são ramificados, normais. E aí, o que a gente precisa levar em consideração, né? Esses radicais, eles devem vir em ordem alfabética. Só que a gente não deve considerar os prefixos. Por exemplo, o iso, sec, terc, isso a gente não considera. A gente vai considerar o met, o et, o prop, o but,
beleza? Para chegar na ordem alfabética. Segundo, a gente tem que indicar com números aonde o carbono que estão essas ramificações, beleza? Então, agora a gente vai para os exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, eu tenho essa cadeia. E aí, como que eu vou fazer, né? Primeira coisa, antes de eu sair numerando, eu tenho que achar a minha cadeia principal. Então, eu tenho que contar. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3. Se eu seguir reto, eu vou ter 4 carbonos. Se eu descer aqui, eu tenho 4, 5, beleza? Por que que eu comecei da esquerda aqui? Porque eu tenho uma insaturação aqui. Então, eu sei que eu tenho que começar próximo dessa extremidade. Então, como que vai ficar a numeração desse composto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E agora eu tenho que reconhecer o quê? Os meus radicais. Então, eu tenho um radical aqui e um aqui, ó. Então, tenho um que só tem um carbono, então é metil, e o segundo aqui que só tem um carbono também, e é metil. O que que acontece? Eu tenho 2 radicais nesse meu composto, e os dois são idênticos. Então, eu preciso indicar que eu tenho 2, beleza? Não é porque são idênticos que eu não vou precisar indicar, eu tenho que indicar. Então, como que vai ficar? Ele está no carbono 2 e no carbono 3, então vai ficar 2,3 esse dia aqui, ele indica o quê? Que eu tenho 2 metil. Dimetil, 5 carbonos pente, ligação dupla em terminação O. Então, ficou 2,3 dimetilpenteno. Por que que eu não precisei indicar a minha ligação dupla? Porque ela está no carbono 1. E aí, eu não preciso indicar, beleza? Próximo. Então, eu tenho aqui, ó. De novo, uma cadeia e eu tenho insaturação. Então, ele já está na extremidade, então eu já sei que eu tenho que começar aqui. 1, 2. Se eu for para a esquerda, eu vou ter 3, 4. Se eu for para a direita, eu tenho 3, 4, 5. Então, eu vou para a direita, beleza? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu tenho o quê? Eu tenho um radical. Qual é esse radical? De 2 carbonos, é um etil. Então, vai ficar como essa nomenclatura? 2-etilpenteno. De novo, eu não precisei indicar a dupla ligação, porque estava no carbono 1. Beleza? Próximo. Agora, eu tenho aqui. Da onde que eu começo? Não tenho insaturação, então não posso afirmar. Eu vou ter que contar, né? Então, eu tenho aqui, ó. Vou começar sempre da pontinha para ficar mais simples. 1, 2, 3. 4, 5, 4, 5. Então, se eu for reto, eu tenho 4, 5. Se eu descer aqui, eu tenho 4, 5. Tá? Então, vou reto. 4, 5. Então, se eu tivesse dobrado aqui no 2, só ia ter 3. Tem diferença se eu vou escolher um desses dois? Não, vai dar na mesma, tá? Por quê? Porque se eu seguir reto, a minha ramificação vai estar no carbono 3. E se eu dobrar aqui, também vai estar no 3. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Quais são as ramificações? Eu tenho aqui uma de um carbono, então vai ser o metil. E eu tenho uma aqui de 2 carbonos, que vai ser etil. Eu tenho 2 ramificações diferentes, então agora eu preciso cuidar com a ordem alfabética. Entre etil e metil, quem que vem antes? Etil. Então, vai ficar o quê? 3-etil, 2-metilpentano. Beleza? Não tinha insaturação, então usei infixo AN. Então, agora a gente tem aqui um exemplo de uma cadeia fechada, tá? Então, é da mesma maneira, a gente vai achar a cadeia principal. Nesse caso aqui, onde eu tenho maior número de carbonos, é no ciclo. Então, ele é minha cadeia principal e o que está para fora seriam minhas ramificações. E aí, eu preciso enumerar. Eu tenho que lembrar que quando eu estou falando de uma cadeia fechada, eu sempre vou escolher ir para o lado de menor número, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, ou eu vou vir para a esquerda, ou eu vou para a direita, tá? Eu tenho essas duas opções. Se eu for para a esquerda, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou ter ramificação no 1, no 2 e no 5.
Se eu for para a direita, eu vou ter 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou ter no 1, no 2 e no 4. Eu sempre tenho que escolher os valores menores. Então, 1, 2 e 4 é menor que 1, 2 e 5. Então, essa vai ser a minha opção. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Como que vai ficar a nomenclatura? Eu vou reconhecer agora minhas ramificações. Todas elas são iguais e são metil. Então, vai ficar 1,2,4 trimetil ciclohexano. Então, vamos lá reconhecer o que está acontecendo aqui. O tri é porque eu tenho 3, então trimetil. O ciclo é porque ele está fechado, tá? Então, ficou 1,2,4 trimetil ciclohexano. Próximo, também é uma cadeia fechada. E aí, aqui é mais simples, né? Eu posso escolher 1 e 2 ou 1 e 2. Eu vou escolher começar aqui, ó, 1 e 2. Por quê? Porque no 1 aqui, eu escolhendo esse daqui como 1, eu tenho duas ramificações nele, então eu tenho uma maior quantidade de ramificação nele. Então, ele que vai ser a opção correta. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É a minha cadeia principal, porque é que tem maior quantidade em sequência. Então, agora vamos lá para dar nomenclatura, achar as ramificações. Eu tenho aqui um de 2 carbonos, que é um etil. E aqui eu tenho 2 de 1 carbono, que são metil. Quem que vem na frente? O etil ou metil? O etil, por causa da ordem alfabética. Então, fica 1 etil, 1,2 dimetil, ciclo pentano. Lembrando que o di é um prefixo utilizado para a quantidade desses radicais, tá? Vamos ver mais um exemplo. Então, aqui eu tenho uma cadeia aberta e insaturada com ramificação. Eu tenho que ver aqui, ó. Eu tenho duas insaturações, então automaticamente isso daqui tem que ser a minha cadeia principal. Porque lembra que a insaturação tem que estar na nossa cadeia principal? Então, isso daqui vai ser minha ramificação. Então, ficou. Qual que é mais próximo da extremidade? Aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? No 3, eu tenho um radical, ó. Qual é esse radical? Ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então ele é um butil. Então, vai ficar 3 butil, X, porque eu tenho 6 carbonos, tracinho 2,4, porque é onde estão minhas insaturações, ó. Dieno, e o di é porque eu tenho duas insaturações. Mais um exemplo agora de anéis aromáticos, ó. Eu tenho aqui o benzeno, né? E eu tenho um metil ligado nele. Preciso indicar com numeração? Não, porque eu só tenho um, então ele vai ser meu 1. Eu tenho que indicar quando é 1? Se eu só tiver um radical no 1, não. Então, 1, né? Então, aqui, metilbenzeno. Essa é a nomenclatura oficial da IUPAC. Mas o metilbenzeno tem uma nomenclatura usual que ela é muito comum aparecer para vocês. Então, é muito importante que vocês lembrem dela, tá? Que é o tolueno. Então, aqui também é uma nomenclatura usual. Vamos lá, que eu tenho outro anel aromático. Agora, eu tenho 3 ramificações nele. Eu tenho que enumerar. Vai acontecer o mesmo caso lá do anterior, ó. Eu vou ter que escolher para que lado eu vou. Eu sei que eu vou ter que começar daqui de baixo, porque eu tenho 2 em sequência, ó, então a numeração vai ficar mais fácil. Se eu for para cá, ó, no sentido anti-horário, eu vou ter 1, 2 e no 4. Então, se eu for no sentido horário, eu vou ter no 1, no 2 e no 5, né? Lembra que a gente já fez essas contas. Então, vamos lá. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não numerei ali porque não tinha necessidade, a gente só vai usar esses. Então, vamos lá. No 1, eu tenho o quê? Tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, propil. Só que ele tá ligado pelo carbono do meio aqui, ó. Então, é um isopropil. Agora, aqui no 2, a gente tem 2 carbonos, etenil, porque eu tenho a dupla ligação. E lá no 4, eu tenho metil. Então, vai ficar como essa nomenclatura? 2 etenil, 4 metil, 1 isopropilbenzeno.
beleza? Em ordem alfabética. Etenil veio na frente por causa do E, depois vem o metil por causa do M, por último o isopropil por causa do P, beleza? E aí, então, pessoal, agora a gente vai para o nosso último exemplo, tá? Aqui é o naftaleno, eu tenho o naftaleno ramificado. E aí, lembra que a gente tinha duas maneiras, ou usando número ou usando alfa e beta. Quando a gente tem duas ramificações, fica bem mais simples a gente representar, né? E acaba sendo mais correto a gente utilizar a numeração. Por quê? Porque se a gente analisar aqui nesse caso, as duas ramificações estão no alfa, mas existe diferença, né? Então, se eu usar número, não tem erro, tá? Então, quando a gente tem uma ramificação só, beleza, usar alfa e beta. Quando a gente só tem duas ou mais ramificações, a gente utiliza números, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Lembrando que a gente tem que pular os carbonos centrais, porque eles não podem fazer mais ligações. E aí, então, a gente tem um aqui no carbono 1 e o outro no carbono 5. Fazia diferença se eu fizesse o inverso? Não, porque o 5 ia ser 1, 2, 3, 4, 5. Ia ficar a mesma coisa, tá? Mas sempre tomar cuidado com isso para que não fique, para que vocês peguem o caminho menor. Nesse caso, não ia fazer diferença. E aí, como que vai ficar então? Ó, eu tenho uma ramificação, né, com dois carbonos, que é etil, e eu tenho uma ramificação com um carbono, que é metil. E aí, eu tenho que dar um nome, lembrando que eu tenho que pôr em ordem alfabética. Então, vai ficar 1 etil, 5 metil naftaleno, tá bom? Então, gente, a gente viu aqui, fiz com vocês alguns exemplos, espero que tenha ajudado. Lembrem que vocês têm que praticar bastante, tá? Esse tipo de conteúdo é necessário realmente a gente praticar para a gente ver onde estão as nossas dúvidas, o que a gente não está entendendo, o que a gente tem que prestar atenção. E aí, espero que eu tenha ajudado. Então, beijinhos, até a próxima!